aí, coloradagem? Estamos aqui mais uma vez para o De Fora da Área, no canal do Povo do Clube. Lembre, De Fora da Área é aquele programa que conversa com o pessoal que não é DDD 51, não está em Porto Alegre, está fora da área 51. E hoje o César vai apresentar os nossos ilustres convidados. Então, daqui começamos com o César. Sou eu, Luiz Ramires. E aqui é César Oliveira, falando para a gurizada de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do planeta, no canal do Povo do Clube, mais um De Fora da Área. E hoje, cara, primeira coisa é com 5 pessoas, é o primeiro programa que a gente faz com 5 pessoas, amigo. Os convidados aí... Ela lotada. Não, hoje tá bacana, cara. E chegamos ao sétimo programa. Tinha gente que duvidava que a gente passasse do primeiro, estamos no 7º programa. Cara, e hoje, assim, ó, como a gente falou no último, que a gente ia ter surpresa, ia falar com gente de fora, hoje a gente está com o Márcio e com o Pedro, que estão no Canadá, em Toronto, os colorados de Toronto, falando com a gente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na China, em Tóquio e na Coreia do Norte. E além deles, o Luciano Rocha, que é aqui de Brasília, que vai também participar desse bate-papo com a gente. Desde já, obrigado, Pedro, obrigado, Márcio, pela disposição, pela disponibilidade. Queria agradecer o Rodrigo, eu acho que ele é cônsul aí, que já nos mandou material, fez o meio-campo com vocês dois, e a gente queria agradecer muito vocês, muito mesmo. E já vamos fazer o seguinte, ó, Ramires, vamos passar a bola pro convidado aí, pro Luciano. Sim, a gente convidou o Luciano, foi para ele trabalhar um pouco também, né? Então tá, eu vou ser o Wendel aqui, vou fazer um lançamento para ti, Luciano. Ai. Valeu, pessoal. Vai lançar no Luciano e chegar no Márcio esse lançamento. Eu isso que eu dizer, já estava preparando para receber essa bola aí, porque se é o Wendel... Não vai chegar, né, Márcio? Não, o Wendel já está no Mato Grosso, já está no Cuiabá, exato. Já foi despachado devidamente. Boa noite, pessoal. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade, a satisfação de participar desse novo projeto que o Ramires e o César lançaram, que eu achei bastante bacana. Tenho assistido todos os programas e tem sido todos eles têm tido um crescimento natural da espontaneidade, do trato com as pessoas. E é muito bacana isso, tem sido. A gente já teve programa com as gurias, já teve programa com gente do Rio de Janeiro, teve programa com gente de vários lugares, né? E assistindo os programas, eu conversando com o César e com o Ramires, eu comentei, eu tive no Canadá há 2 anos, né, e eu não sabia da existência, quando eu estive lá em Toronto, eu não sabia da existência do consulado, né? Se eu soubesse, até teria com certeza procurado eles, inclusive porque foi em pleno campeonato nacional, foi mês de setembro que eu estive lá, ou seja, já estava tendo jogo, foi naquela época que o Inter enfrentou o Flamengo, aí, acho que foi pela Copa do Brasil, e eu não tive a chance de procurar eles, né? Aliás, eu até desconhecia a existência do consulado, né? Pouco tempo depois, quando eu estava já de volta ao Brasil, em Brasília, eu fiquei sabendo, acho que por meio de Instagram, da existência do consulado, né? Na época eu fiz um contato, e logo que começou o programa, eu me lembrei, comentei com o César, vou falar com os guri, né? Vou procurar eles, vou tentar descobrir, e entrei em contato via Instagram, não me lembro quem foi que respondeu agora, e me passou o nome do Rodrigo, que é o cônsul. Teve uma receptividade sensacional, né? Muito boa conversa, a gente ficou batendo papo por WhatsApp aí durante vários dias, e até que eu, autorizado pelo Ramires e pelo César, fiz o convite para que eles participassem de uma live, né? O Rodrigo, me parece, está com um probleminha qualquer e indicou que o Márcio e o Pedro participassem. Eu gostaria, na verdade, falar da gente não interessa, interessa falar como é que eles conseguiram reunir tanta gente, que vocês vão ver, provavelmente, depois, quando surgir a edição, nós recebemos, inclusive, vídeos das festas que eles fazem durante os jogos lá, que são sensacionais. A coloradada brilhando no Canadá, né? Esquentando o inverno canadense. Né? Sensacional. Então, vamos bater um papo aí, gente. Vocês podem falar à vontade como é que vocês foram parar aí, de onde vocês são, qual é a origem de vocês e como é que funciona essa brincadeira aí de vocês. Tá joia.
Então, eu vim para cá um pouco antes do Pedro, eu vim para cá em meados de 2010, 2011, trabalhava numa empresa no Brasil e a mesma empresa me transferiu para cá, então vim para cá e quando eu cheguei aqui, em Toronto inteira, tu acaba conhecendo muita gente jogando futebol, vai participar de peladas e tal, tu conhece muita gente. E, cara, quando tinha algum brasileiro, nunca era gaúcho. Nunca, cara. Assim, ó, nunca, mas nunca mesmo, cara. E aí, mais ou menos de 2 ou 3 anos para cá, veio uma enxurrada de gaúcho para cá, mas assim, ó, do nada, brotou, cara, um monte. E aí, o consulado ganhou um monte de gente, começou um monte de gente a participar, especialmente em jogos da Libertadores, que é durante a semana, a gente começou a organizar e fazer churrasco. Até essa é a minha designação. Uma das designações é fazer o churrasco ali para a gurizada. É um processo meio comunitário, mas essa é a minha designação. E a gente já tem um bar que a gente é amigo do dono do bar, é um português, que o nome dele é Bola, o apelido dele é Bola, então o bar dele a gente já chama de Bola Rio. A gente chega lá, entra na cozinha, faz churrasco, tem a churrasqueira atrás, assim, é uma gandaia. E junta bastante gente, cara, junta bastante gente. Lota, assim, facinho ali o bar só nos dias do jogo do Inter. Agora, quando tem jogo do Inter, tem jogo do Benfica, uma gritaria dos dois lados, porque é muito comum ter o jogo no mesmo horário. E os canadenses estranham essa gritaria aí, Márcio? Como é que eles... Às vezes canadense mesmo, porque em Toronto que menos tem é canadense. Sim. 87% da população de Toronto, de acordo com o último censo, fala uma segunda língua. Então, ou tu é imigrante, ou tu é filho de imigrante. Ou então tu é neto de imigrante, todo mundo. Então, é bem difícil tu ver quem é canadense mesmo, sei lá, Jason Reynolds, alguma coisa do tipo. É bem raro, mas às vezes aparece, vem um amigo de alguém. Outro dia, Pedro, lembra, teve alguém que levou uma mina canadense e ela ficou toda assustada que ele estava dando um griteiro e tal, né? Sim. Não tem... Acontece bastante, assim, de um pessoal meio perdido, assim, que chega, né, e vê toda essa gritaria, a gente fazendo toda essa festa e eles acham estranho, né, porque o jeito de torcer aqui é muito diferente, né, assim, os esportes, assim, o basquete até é mais intenso, o hóquei, que aqui é muito forte também, o beisebol já é mais parado, né, então quando chega no futebol e um pessoal que realmente acompanha, assim, né, que nem a gente que gosta de torcer e tá sempre assim, vê o jogo de pé, todo mundo faz gol, a gente se abraça e tudo isso, eles já acham bem diferente, assim, né, toda essa energia, o que pra nós é muito legal, né, ver o pessoal, assim, se juntando e quanto mais gente, assim, a gente sempre fala, assim, né, não sendo gremista, né, e quiser ver o jogo com a gente, tá sempre convidado, né, a gente é bem receptivo, assim, porque o objetivo mesmo é ter bastante gente. Já teve argentino ver o jogo, o cara que torce pro River, e flamenguista, já vi gente, né, de vários lugares. Deixa eu dar uma opinião. Eu tive aí e eu percebi que o Toronto, principalmente, pulsa muito em função do basquete, né, e do hóquei, eu acredito, né? Tem aquela mega cervejaria, aquele mega ambiente que tem ali na frente da torre, onde é que todo mundo se junta na frente, ali pertinho da arena. É o Steam Whistle. Aquilo ali, milhões de pessoas se juntam. Eu lembro das imagens quando o Toronto Raptors ganhou a NBA há 2 anos. Eu fui para lá um pouquinho depois disso, né? É uma coisa que me chamou a atenção muito, como nesse momento isso tudo se junta, mas é uma coisa, eu acho que menos fraternal do que a gente, né? A gente é muito entusiasmado com essa coisa de futebol, isso que vocês falaram, agarra, abraça, né? Sai pulando junto lá. Eles se agarram nos copos de cerveja, né? O que eu falo para vocês? Aqui eu acompanho os esportes que eu acompanho, obviamente, futebol. Eu acompanho o Toronto FC, que é o time de futebol aqui, é vermelho, é parecido com o Inter. Tem ex-jogador do Inter que jogou lá, o Gilberto jogou lá, por sinal. E os Raptors. Mas assim, eu acompanho os Raptors quando os Raptors era muito ruim. Agora é fácil torcer pro Raptors, mas antes era horrível. Inclusive tinha um brasileiro lá, o Leandro Barbosa. Enfim.
Cara, o que tu percebe? Tanto o jogo de futebol, quanto o jogo de basquete e até rock, dá para dizer, mas rock é um pouco menos. A torcida, vamos dizer, ela é muito polida, ninguém fala palavrão, fica uma coisa assim, defense, parece um jogo de vôlei no Brasil. Isso é muito Não engraçado. tem aquela maloqueiragem, não tem um dedo na cara, xingando o outro, entendeu? Não tem isso, é um troço bem menos passional, é bem mais comedido. E aí, Márcio, tanto que a torcida, que o Toronto FC, eles até tinham uma torcida organizada, né, levavam instrumentos e faziam toda aquela festa, e a torcida era muitos ali eram de família italiana, né, então... E britânico também, né? Então já era uma pegada, misturava um pouco dos torcedores, os ultras da Itália, com hooligans e coisa assim. Ou não deu outra, né? Acho que 3 anos a torcida já foi banida do estádio, então já não podem mais pisar. Não funcionou. Não deu muito certo, né? É muito diferente, né? E olha que eu achei o Toronto uma cidade absolutamente cosmopolita, né? Não parece, é completamente diferente de Montreal, de Quebec, que são cidades com mais inspiração francesa. Cosmopolita do mundo. Impressionante. Tem maior pluralidade cultural aqui do que Amsterdã, por exemplo. Me chamou a atenção, me lembrou muito Nova York, é muito cosmopolita, tem dentro de qualquer lugar. E isso assim, isso falando... que tu falou, né? Não, isso assim, ligando com o que o Márcio falou, é uma coisa que até o Consul nos comentou, o Rodrigo, né, que a gente chama de Consul, e que até por um lado fica um pouco difícil para a gente formar um grupo aqui em Toronto, porque o que acontece? Muita gente vem para cá como estudante, passa 6 meses e vai embora. Muita gente chega em Toronto por ser a principal cidade do Canadá, mas aí descobre que tem Vancouver, que tem cidades menores no interior de Ontário, do estado, da província de Ontário, né? E acaba se mudando. Então, por muitas vezes fica muito difícil para a gente formar o grupo, porque, assim, tanto falando com o Consul, assim, nosso grupo tem 50, 60 pessoas, mas muitos já voltaram para o Brasil, muitos mudaram para outras cidades, então acaba sempre, assim, um grupo de umas 15, 20 pessoas, sempre os de fé, que a gente chama, assim, que é os que juntam todo o jogo, né? Mas, assim, é muito legal, assim, sabe? O pessoal realmente se interessa e corre atrás e dá a vida pelo Inter mesmo, assim. Aqui é igual, viu, Pedro? Nós estamos aqui em Brasília, mas é 15 e 20 também, sempre, não tem... É igual. Doutor Ramires, quem sabe tu encaminha uma pergunta gurizada lá em Toronto. Ou tu quer... E me diz uma coisa, essa questão do clima, da temperatura aí, né? Isso afeta muito você se reunir, sair de casa, fazer isso? Claro, agora a pandemia é outra história, não sei como é que está a questão aí com vocês, né? Mas afeta muito essa questão das reuniões, né? De sair de casa para assistir o jogo. Como é que funciona isso aí? Até que não, porque o que acontece? O que afeta mais é o dia da semana que tem jogo. Por exemplo, se é jogo no fim de semana, é muito difícil conseguir quórum. Agora, se é durante a semana, que nem jogo de Libertadores ou Copa do Brasil, é bem fácil. O clima pesaria se o Bola Rio, não fosse perto de uma estação de trem. Mas é muito perto. Estando perto de uma estação de trem, cara, tu consegue ir para qualquer lugar de Toronto. Se tu tá em Toronto e tá perto do trem, tu não precisa de carro, cara. Sim. Até porque a maioria não quer. É o melhor sistema de transporte que eu já vi, junto com São Francisco. O sistema de transporte aqui é muito bom. E acho que vai muito assim também... Eu dou esse depoimento. O sistema de transporte é espetacular. Sim. E vai muito também da fase do time, né? Muito obviamente. Bom. Eu só vi... Não, só falando assim, vai muito da fase do time, né? Imagino que aí seja a mesma coisa, sim, sabe? Claro que quando tem Libertadores, junta muito mais gente, num Grenal, junta muito mais gente, na Copa do Brasil, que chegamos na final, acho que há 2 anos atrás, juntava muita gente, acho que na final, se eu não me engano, a final da Copa do Brasil foi o nosso recorde, assim, acho que tinha 35 colorados juntos, assim, vendo o jogo, e então isso varia muito, né? Claro que agora com a pandemia, não tem como saber, mas sempre depende de como tá o time. Ultimamente nosso time tem ido bem, né? Não podemos negar isso. Tropeçamos
na hora H nas 2 vezes, mas tem coisa boa vindo por aí. Eu estou bem confiante. Vem cá, deixa eu só perguntar, que não tem como não perguntar, né, cara? Hoje, aqui no Brasil, saiu há pouco o número, deu quase 3.200 mortes em 24 horas. É uma coisa surreal que está acontecendo aqui. Como é que está essa questão da pandemia aí? Vocês têm observado? Como é que o governo tem tratado isso? E mesmo a província, não sei se tem... Se o sistema é federalista, o governo central que faz a política de saúde, como é que vocês têm observado esse combate ao coronavírus aí? Então, do sistema político, as províncias, acredite ou não, elas têm mais autonomia do que os estados nos Estados Unidos. Mesmo sendo um parlamentarismo monárquico, posso estar falando besteira que eu não lembro de cabeça, ou seja, a gente tem independência da Inglaterra, mas a rainha está em todas as notas que a gente tem, ela consegue chamar outras eleições e tudo mais. Então, tem bastante independência dos órgãos. Quanto à pandemia em si, ao meu ver, o primeiro-ministro cometeu um erro muito grave. Ele comprou o volume certo de vacinas, porém, no contrato, ele não colocou nenhuma obrigatoriedade de entrega. Então, a gente está agora em um grande problema, que é carência de vacinas. Então, pagou um monte de vacina, mas não tem nenhuma obrigação das manufacturers de entregar. Então, esse é um problema que a gente está passando. Em casos, em números, utilização de UTI, aqui é muito mais tranquilo do que no Brasil. Não chegou o absurdo que chegou lá no Rio Grande do Sul. Aqui eles são muito mais cautelosos nisso também, né? Tanto que a gente estava em lockdown ainda de o que, Márcio? Meio de novembro até 2 semanas atrás, sabe? Foi um dos lockdowns, se eu não me engano, foi um dos lockdowns mais demorados da América do Norte. E então, também é um assunto super controverso, né? Mas é lockdown mesmo ou é essa frescura que nós temos aqui? Assim, tá, os negócios, as empresas seguem tudo fechado, estavam, né? Agora que voltou a abrir shopping, os restaurantes abriram só os pátios, né? Só as partes abertas, mas muita coisa ainda segue fechada. E só que assim, é que a gente que vem do Brasil e vê com outros olhos até certo ponto, assim, a economia do país praticamente inteira fechada, sendo que estava tendo 1.500 casos por dia, 1.000 casos por dia, com 20 mortes por dia, sabe? E o país inteiro fechado. Assim, né, vai dizer... É difícil falar, sabe, sobre o que é o certo ou o errado, ainda mais comparando aos números do Brasil, mas eu já achei um pouco demais, né? Mas quem sou eu, né, para falar? Doutor Ramires, vamos botar umas imagens dos caras aí, depois a gente volta falando do Inter. Vamos dar uma espiadinha no Canadá. Vamos espiar Toronto. Vamos espiar Toronto. Uma coisa legal é que aqui, nos nossos encontros, em Toronto, tu consegue encontrar todas as comidas de qualquer lugar do mundo. Tem acesso a todas as gastronomias que tu imaginar. Tu falou da Coreia do Norte, tu consegue encontrar restaurante de comida norte-coreana aqui. Nossa. De tudo. Do Laos. Eu me lembro que eu fiquei num bairro grego. Filipinas. Não, grego é o que mais tem. Grego já é tipo mainstream, tu encontra em tudo quanto é canto. Comida chinesa também. Mas tu consegue encontrar esses lugares assim minúsculos. Myanmar, Burma, Laos. Tu consegue encontrar desses cantos assim. E aí nos churrascos, cara, picanha, salsichão, costela, ripa, tudo, cara. Que massa. Vamos ver então como é que é essa bagunça aí. Vamos lá. O teu presente de escudo, trazendo a torcida, alegres emoções. Colorado de asa e celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Inter, vibra o Brasil inteiro.
aí, pessoal. Bagunça forte lá, né? Não, Beleza. cara, Bagunça no estrangeiro. Tá bom. Colorado no estrangeiro. o cara vai dar polícia aí, hein? Não, é por isso que a gente faz num barzinho português, né? Que já é um pessoal um pouco mais parecido com nós também, mais flexível nessa área, né? A vizinhança não reclama, não? Não, nunca tivemos nenhuma reclamação assim, de bagunça, assim. Ótimo. Às vezes já juntou algumas vezes o pessoal do Flamengo no mesmo bar que a gente, né? E aí, flamenguista é um povinho, né? Mas... Não, é pegajoso, é pegajoso. E aí, o problema é que assim, a gente faz força para juntar 10, eles espirram, cai 50, né? Sim. Então, só que aí a gente sempre fala pro Bola, né? O dono do bar, ó, nos garante a churrasqueira. Num cantinho pra gente, 2 TV pra gente e nos garante a churrasqueira. Mas vai muito assim a gente sempre fala do Rodrigo, nosso cônsul, que, cara, ele faz um trabalho, assim, fenomenal para ajudar a gente, sabe? Assim, a gente sempre comenta entre nós, todo assim, com as faixas, a manta que o Márcio tá mostrando ali. A gente tenta organizar uns futebolzinhos da galera, assim, de jogar todo mundo junto, e ele sempre... E ele sempre chega junto, assim, né? Sempre apoia em tudo. Então, assim, a gente tem muita sorte, sabe? De ter um cônsul parceiro desse que é assim, cara, o cara nos ajuda em tudo. Então é bem bom. Não, vou te contar uma coisa aqui, Pedro. Aqui o patrão do futebol é o Ramires, sabia? Não joga nada, velho, mas é ele que... É que nem César nunca foi ver jogar. O que tu tá falando, César? Não, Vai lá, cara, eu vou fazer um programa. né? Vou fazer um programa com o pessoal do futebol. Tá aí, já tá lançada o desafio. Isso aí é que nem o Sarrafiore voltando pro Inter. Vou chamar o futebol que não joga nada de Brasília para... Sabe aqueles vídeos do Perdigão jogando ultimamente lá no Beira-Rio? Vou trazer nosso Perdigão. Pô, cara, pouca coisa antes da pandemia. Pouca coisa antes da pandemia. E tava eu, o cônsul e os outros 2 admin do grupo. A gente estava conversando, inclusive, de fazer um crowdfunding para trazer o Perdigão e o Gabiru aqui, cara. Porque, cara, se pagar para os caras virem de avião, os caras vêm, cara. Qualquer zorro, os caras vêm, cara. Só não reservar pode 2 a 0 para o Perdigão. Né? Isso é um problema no Canadá, César. Isso é um problema. Ou lugarzinho para ter cerveja boa. E Luciano, tu tinha falado das faixas aí. Fala para nós aí que tu começou a falar das faixas aí que eu te interrompi. Não, uma das faixas que inclusive a gente pode postar logo depois aí, né, para ilustrar, é uma faixa muito legal que tem do Colorados em Toronto, que tem todo o skyline de Toronto, onde tem a famosa torre, né, e o símbolo do Canadá, que é a folha do maple, né, e a expressão Colorado Toronto. Essa faixa me chamou muita atenção, muito bem produzida. Parabéns pro cara que desenhou ela, ficou muito bacana. É o Pedro, eu acho, não? Não, quem dera. Não? Não. Eu mexi em outra área, mas é como eu falei, cara, tendo o Rodrigo, assim, um cônsul parceiro, ele topa todas, assim, e tem um outro parceiro no grupo, também acho que é o Guilherme, se o Márcio até pode me corrigir, que ele é designer mesmo, então ele, se eu não me engano, foi ele mesmo que desenhou a faixa, fez tudo, então já tinha todos os contatos, assim, da faixa mesmo, da onde fazer a faixa e tudo isso, então a gente deu um pouco de sorte nisso também, mas realmente as nossas faixas são bem bacanas, assim, são bem legais, todo mundo comenta, assim. O Scarf, esse aqui, acho que foi na internet que a gente encomendou, a gente fez um layout e os caras fizeram pela internet, e aí, vamos ver como é que vai ficar, e ficou massa. E o preço, eu lembro, foi bem acessível. Legal. Sabe que eu fiquei olhando o material de vocês e tem um outro consulado que tem um material que é espetacular, cara, é o de Sydney, na Austrália. Os caras têm um material muito, muito legal, faixa, camiseta, tudo que tu imaginar, os caras têm lá. Tem muito brasileiro lá. E a gente dois lugares que tem uma comunidade brasileira gigantesca, que não tem comparação com Toronto. Um é na Flórida e o outro é em Sydney.
Esses dois lugares aí tem muito brasileiro, cara. Não, eu entrei num café, cara, num Dunkin' Donuts para pegar um café e umas rosquinhas, assim, em Fort Lauderdale, e aí, daqui a pouco sai um cara lá da cozinha, assim, faz a volta, e diz, cara, eu sou colorado, Não deve imaginar, velho, tem tanto colorado espalhado por aí, né? Deixa, já que eu tô falando aí, posso continuar, Ramires? Tu que é o capitão aí. Vai que é tua, César! Não, eu queria. A gente está falando de Toronto, tudo, mas eu queria. Pode ser o Márcio, depois o Pedro. Antes de ir para aí, vocês eram de Porto Alegre? Como é que foi essa ida, assim, do sair? Vocês deveriam ir ao Beira-Rio, essas coisas, daqui a pouco vai para lá. Vocês eram da onde, no Rio Grande do Sul? Como é que foi essa transição para aí, cara? Então, eu sou natural de Esteio, e eu sempre passei uma boa parte do meu tempo entre Esteio, São Leopoldo e Porto Alegre, e aí a primeira vez que eu fui realmente morar fora do Rio Grande do Sul já foi direto para vir para cá. Eu morei em Esteio, estudei no início. Eu trabalhei em Esteio ali também. Olha aí, cara. E tu, Pedro? Eu sou de Porto Alegre, nasci, vivi até os meus 19 anos em Porto Alegre, quando me mudei para Toronto. E no início, assim, eu vim para cá para fazer só uma experiência, um intercâmbio mesmo, né? A ideia era ficar 6 meses, 1 ano, e voltar, né, para terminar a faculdade no Brasil e tudo. Aí, só que aí passei 6 meses, 1 ano, e fui ficando. Aí acabei que consegui transferir os créditos da minha faculdade para cá, terminei os estudos aqui e segui aqui, né? Então já fazem 5 anos agora que eu tô aqui. E a família toda no Rio Grande do Sul. Família toda no Brasil ainda, em Porto Alegre. E, cara, no início, assim, eu lembro que foi um choque, assim, sabe? Principalmente no quesito do futebol, porque, assim, eu ainda cheguei aqui em 2016, né? No nosso fatídico ano. E... Pula essa parte. Pula. Eu fui eleito assim, conselheiro em 2016, olha. Então foi foda, e foi bem complicado, assim, que eu ainda morava com um gremista na época. Puta, e aí não podia ser pior, né? Mas assim, cara, ir no Beira-Rio faz muita falta, sabe? Tanto que, assim, já teve viagens que eu fui pro Brasil que eu comprei a passagem olhando os dias que o Inter ia jogar no Beira-Rio, para ver se eu pegava 1 ou 2 joguinhos, assim, nos 10, 15 dias que eu ia passar, para ver se eu pegava, assim. Então é um choque, assim, vai acostumando, a saudade do Beira-Rio faz muita falta, assim, mas tendo o nosso grupo ali, o Bola Rio, né, que a gente chama, quebra um galho bem legal, assim, só de poder ver o jogo com toda a galera, né, ficar tomando uma com o pessoal, acompanhando o Inter, já é uma baita ajuda, né? O consulado faz um bem danado para todos aqui, né? Falo por mim, mas tenho certeza que todos devem sentir a mesma coisa. É muito bom quando a gente consegue encontrar assim uma galera. A trabalho eu viajei bastante, então volta e meia eu entrava no site do Inter para ver, ó, tem consulado aqui, não tem consulado, né? Para assistir os jogos e a coloradagem, quando se une, é forte a coisa, né? E, então, é bom essa parte aí. Mas aí uma curiosidade, essa questão de sair com camisa na rua, aí vocês costumam sair com a camisa com manto sagrado para passear em Toronto? Se costumam sair, como é que como é que o pessoal reage com isso aí? Eu saio bastante, assim, principalmente quando a gente vai jogar um futebolzinho com o pessoal, ou sair para dar uma caminhada, assim, e é bem engraçado, assim, já tem de tudo, né? Às vezes tem gremista largando corneta, às vezes tu ouve gente de outros times do Brasil, aí volta e meia tu anda, assim, vê o pessoal aponta, assim, pro escudo, oh, Inter, aí falam Alisson, falam bastante do Alisson, assim, né? Porque muitos torcedores do Liverpool aqui, né? O pessoal aqui tende a torcer mais para os times da Inglaterra. Então, muitos falam do Alisson. E aí tu começa a falar outros jogadores do Inter que estão lá fora, né? Que perguntam do time, assim. E tu fala, não, o Fred, que hoje joga no Manchester United, era do Inter.
o Otavinho do Porto. Então, assim, são vários jogadores que a nossa base vai Tem referências, né? Exatamente. Então é bem legal, assim, né? Às vezes houve umas cornetinhas que outra ali, mas a gente tenta usar ao máximo, né? Eu uso bastante, e como eu falei, quando a empresa me mandou para cá, cara, não tinha gaúcho aqui. Não tinha, era zero, era o Márcio e deu. O Conso morava aqui, mas lá na PQP, entendeu? Então não tinha como a gente se cruzar, e o Conso, ele não é muito jogar futebol. Então não tinha como a gente estar num encontro onde talvez acabaria se conhecendo. E aí, por exemplo, eu fui em todos os UFCs que teve aqui, todos, do Belfort, do John Jones, do Machida, todos, nunca perdi um. E todo ano tem. E aí eu lembro que lá em meados de 2011, 2012, teve um, e eu fui com a camisa do Inter, com os amigos. Nenhum era brasileiro. Daqui a pouco eu tô ali, vem dois caras com a camisa do Inter, só se olhou, e aí? Entendeu? E aí os caras falaram assim, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei pra eles, porra, quer dizer que tu só sai com essa camisa, tu já se olha, já faz amizade? Sim, cara, é assim. É verdade. Que lugar improvável, hein, Luciano? Não, eu também saí com a camisa do Inter, lógico. Claro. Eu faço propaganda em qualquer lugar que eu vou, né? Vai lá, a maioria olha assim, porque essa coisa de usar camisa de time não é tão estranha lá, só que o estranho é usar camisa de time brasileiro, né? É muito comum, camisa de Liverpool, de Manchester, Barcelona, Real, esses times, assim, isso é comum pra caramba, né? Eu notei, uma coisa que eu notei muito em Toronto foi a presença de indianos, né? A comunidade indiana está tomando conta da América do Norte, porque isso também tu vê muito nos Estados Unidos, né? Mas em Toronto me chamou bem a atenção, muito indiano, muito, em tudo quanto é canto, nos ônibus, no metrô, em qualquer lugar, tu cruzava com uma família inteira, né? Às vezes não é nem indiano. São os fãs do Índio, aquele nosso zagueiro? É tipo isso. Às vezes não é nem indiano. Tu tem a comunidade indiana, bengali e tudo mais, mas às vezes nem é. Porque o que acontece? Aqui em Toronto tem muito West Indies. West Indies, essa galera que nasceu no Caribe ali, tipo, nasceu na Guiana Inglesa, nasceu em Trinidad e Tobago, e a descendência deles, o sangue, o DNA deles é de indiano. Eles não são mais indianos, mas eles comem curry, tem vários elementos que eles carregam das Índias, porque eles são desses aglomerados de países West Indian. Então tem muito cara que é caribenho, mas parece fisicamente indiano. A comunidade maior aqui é disparada asiática. Toronto tem a maior comunidade asiática fora da Ásia. E aí dentro da comunidade asiática, a maior é a chinesa. Daí depois vem a coreana, Filipinas e afins. E uma coisa engraçada, assim, falando da cultura indiana, né, que eu tinha dois amigos que trabalhavam comigo, que são da Índia, né, e até o Márcio pode me corrigir, um deles estava me explicando que, assim, falando agora da região do país da Índia, né, mesmo, que, se eu não me engano, do norte da Índia para cima, ninguém acompanha futebol. Do sul da Índia para baixo, todo mundo sabe tudo de futebol. Tanto que eu cheguei, foi esse meu amigo que até eu cheguei com a camisa do Inter e ele torce pro Liverpool e de cara já olhou, é o time do Alisson, não é? Eu falei, olha, bom saber, né? E acompanham tudo, assim, sabe? Então é bem engraçado, assim, tu conversar e como eles não têm time, é aquilo, eles acabam torcendo para Barcelona, Real Madrid, e Liverpool, Manchester e por aí vai, né? Então é bem engraçado, assim, que mesmo o canadense em si até não acompanha tanto o futebol, tem crescido bastante ultimamente, mas o povo que vem para cá, diversos países, são apaixonados por futebol, né? Sim. E a Premier League... Se pensar em termos de metade sul da Índia, metade sul da Índia deve dar uns 6 Brasil, mais ou menos, assim, né? Por aí. De população. O Flamengo costuma dizer que é a maior torcida do mundo, eles não sabem que tem um time na China lá que tem 350 milhões de torcedores. Meu Deus. Dá uma dica, vamos procurar um colorado lá na Índia pra gente fazer uma... Aí, boa.
Contamos com vocês aí, que conhecem o pessoal de lá. Vamos falar de bola. Vamos falar do Luiz Ramírez. Bora. Não. Do treinador não. Do Ramírez, então. Do Miguel Ângelo Ramírez. Miguelito. Olha só, gente, a gente sempre faz esse esclarecimento. Quando a gente vai falar agora de futebol, a gente tem que dizer que quando a gente falar de Ramírez daqui para frente, né? A gente está falando do treinador do esporte. Não é essa figura, Miguel Ângelo Ramírez. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha. Vem cá, certamente, eu não sei vocês, aqui eu olhei os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho aí, e principalmente esse último, que foi uma tragédia, assim, que jogo ruim, cara. Inter Novo Hamburgo foi só a gente, né, para ver isso. Então, qual é a expectativa de vocês aí em relação ao trabalho, em relação a esse... Porque está havendo uma reformulação completa, né? Não só treinador, mas me parece que toda a lógica, toda a tática... Filosofia. Filosofia. Não, mas é lógica, tática, filosofia, tudo. Está mudando tudo. E desde as categorias de base. Como é que vocês percebem essa mudança? Vocês já estão percebendo isso? E qual é a expectativa que vocês têm aí sobre o Inter, sobre algum jogador específico, essas coisas? Ótima pergunta. Primeiro é o seguinte, uma coisa que é interessante saber, para a diretoria é muito importante eles trazerem alguém, um staff, que esteja alinhado com a ideia deles, para não cometer o mesmo erro que eles cometeram, ao meu ver, com o Kudê. Eles trouxeram o Kudê, que gosta de jogar com medalhão, com um jogador mais velho, com um jogador rodado, trouxeram o Kudê, e aí disseram, não, tu tem que trabalhar com a base. Aí o que o Kudê faz? Problema, não dá, não bate. Então, eles trouxeram agora o Miguel, ele gosta de trabalhar com a base, ele gosta de jogar com um zagueiro que sai jogando, ele gosta de jogar com um goleiro que é líbero, que atua como líbero. É outro estilo, é outra mentalidade. Ele gosta de ponta. Todo o staff dele tem menos de 40 anos. Todo. Ou seja, é uma gurizada. E o que acontece? Quando tu tem um staff que é completamente uma gurizada, tu vai ter mais erros, é inevitável, tu vai ter mais erros, tu vai ter mais experimentos, mas também tu vai ter mais achados. Tu vai encontrar alguma coisa que talvez um treinador, um staff mais tradicional não vai conseguir encontrar. Então, ao meu ver, a gente não pode cair vamos dizer, no sistema azul. Tá jogando mal, já vai para o moedor de carne. Não, cara, tem que dar tempo para o cara trabalhar. Ele não vai conseguir colocar a filosofia de jogo dele em 6 meses. Não vai. E talvez as coisas piorem antes de melhorar. Então é importante ter esse respaldo da torcida para não virar aquele torcedor da social clássico que só fica malhando o time o tempo inteiro. E aí pega a radinha e joga em campo, sabe? Esse cara, ele não vai ajudar o time. Tem que dar tempo pro Miguel conseguir trabalhar. O que tu acha, Pedro? Eu concordo com tudo isso, e eu acho assim, falando das mudanças, dessa reformulação do Inter, eu tô achando muito promissora e principalmente muito necessária. Eu acho que esse é o mais importante que eu tô achando, assim, porque pela situação financeira do nosso time e por ver outros times no Brasil com muito dinheiro, como Palmeiras, Atlético Mineiro agora, que o Atlético eu acho que uma hora vai chegar e vai quebrar, mas o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, que estão muito endinheirados, até o nosso rival, o Grêmio, com muito mais dinheiro que a gente precisa de alguma coisa para girar o dinheiro do nosso clube e não tem outra opção no momento do que usar a base. Não tem outra opção. Então, acho que a diretoria fez muito certo em, de cara, já buscar um treinador que atua bem com a base e, como o Márcio falou, botar toda uma equipe em volta dele pro sucesso, sabe? Para profissionalizar mesmo o clube. Tentar parar com o bruxismo, sempre ter aquele bruxinho lá que vai ajudar ali, o bruxinho dali. Não, eles estão profissionalizando o clube, o que é necessário, não adianta. Não adianta só pensar no futebol raiz e falar, não, futebol hoje em dia é muito Nutella e coisa assim, mas é a realidade, não adianta.
O Inter tem que se adaptar e se vai dar certo ou não, só o tempo nos girar, mas assim, eu tô achando bem promissora as contratações, assim, acho que dá para mexer mais no time, cortar mais uns mortos ali, trazer mais umas duas peças importantes, mas eu acho que a gente está no caminho certo, assim, sabe? Não falando do futebol, acho que os jogos do Inter, assim, foram 3, 4 jogos do Gauchão, é muito cedo para falar alguma coisa, né? Assim, o jogo do fim de semana contra o Novo Hamburgo, assim, o gramado já para começar não tinha como jogar, né? E então, assim, acho que é bem interessante o que está fazendo de testar os jogadores e toda essa rotatividade agora no início. Se não for agora, não tem quando testar, né? Então, eu acho que, assim, é promissor, bem como o Márcio falou, vai demorar. A gente é difícil de ter resultados a curto prazo, mas se seguir trabalhando, assim, acho que uma hora essa conta vai chegar e vai ser bem positiva para nós, sim. E só um comentário, o nosso orçamento do ano passado é menor do que do Atlético Paranaense, cara. Tu para pensar isso, cara. A gente não tá nem entre os 5 maiores em termos de orçamento. E olha os resultados que a gente atingiu, mesmo com uma mudança de treinador, mesmo com o Abel atuando como treinador tampão, e ele fez um bom trabalho como treinador tampão, sabe? Cara, a gente tá tirando leite e pedra, porque o orçamento é curto, a grana é curta, a gente veio, ainda sente os efeitos daquele ano que a gente quer esquecer, mas que o co-irmão já viu 2 vezes e ainda subiu no tapetão. É o único clube que subiu entre 8º ou 9º. Né? Nono. É vergonhoso. Não, virou a mesa, mas olha, Ramírez, eu vou concordar com os dois, olha aí, cara. Não. Mandaram muito bem na análise. No último programa, ele chegou a destratar os convidados. Eu fui meio agressivo. Não. Não, cara, eu acho isso que o Márcio falou da torcida, isso, tu tá mudando toda uma filosofia, né? Tu tá mudando, o Miguel tá trazendo pro clube uma filosofia de futebol, uma filosofia tática que até hoje nunca foi adotada. Tu teve aqui e acolá o próprio Codê fazendo alguma coisa, mas não nesse nível de complexidade, nesse nível de mudança, né? Ele está mudando, basicamente, ele está mudando toda a forma que o Inter vai jogar esse ano. Então, assim, eu acho que o fato de não ter torcida no estádio já vai ser muito bacana. Vai ser muito bom, porque a gente é colorado, a gente sabe que a nossa torcida cara, eu vejo o jogo aqui com o WhatsApp, deu 1 minuto de jogo, os caras já estão... Né? Eu fui num jogo, já contei. A corneta começa na escalação, César. Na escalação. Não, mas eu fui num invariavelmente. jogo. Fui num jogo, não sei se vocês devem lembrar, foi o último jogo do Falcão no Inter, foi aquele Inter e São Paulo, chovendo no Beira-Rio. Eu fui no Beira-Rio para ver esse jogo. Tá? Cara, o jogador mais vaiado naquele jogo se chamava Ricardo Goulart, que o Cruzeiro depois vendeu por 40 milhões de quilos de alcatra lá para a China, ganhou uma grana, e o Cruzeiro conseguiu quebrar também, né, depois. Mas, cara, como a torcida, ela tem tão pouca paciência, principalmente tão pouca paciência com jovens talentos, e a gente vai ter que mudar isso, né, e quando eu falo a gente, eu falo eu também, né, como torcedor a gente não tem paciência, cara, no meio do jogo tu fica doido e quer que o cara saia mesmo. Então, eu acho que isso vai ser fundamental. Eu já falei que é pra gente esquecer Gauchão esse ano. Não, Gauchão... Esquece. Eu tenho duas opiniões. O próprio Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, olha como eles melhoraram a performance deles nos últimos 5, 6 anos. Eles não jogam mais estadual. Estadual é só o time B, claro. É só os júniors. Entendeu? Eles fazem uma pré-temporada bem gabarito, muito mais longa, sem pressão de imprensa, que a imprensa também do Rio Grande do Sul, vamos convenhar, é complicado. Esse é um grande problema. Terrível. A imprensa do Rio Grande do Sul tem camisa, né? A gente sabe a cor da camisa deles, né? Será? Não. Não, cara, e outra coisa ali que eu não sei se foi, acho que foi o Pedro ali que falou, o Márcio, não sei, a questão de orçamento, né,
Nós tivemos um 2019 que foi maravilhoso, assim, o Inter encheu o cofre de dinheiro, né? E a gente conseguiu sair daquele ano devendo. Conseguimos gastar mal ao ponto de sair devendo, chegando lá, a quarta de final da Libertadores, a final de Copa do Brasil, indo bem no Campeonato Brasileiro, a gente saiu devendo. Então, ou tu muda, né? Espero que essa filosofia do Ramires, ela pegue o clube todo, e eu acho que o Barcelos, eu não votei nele, né, cara, eu acabei anulando o voto. Ele deu um sinal bacana, né? Agora, a gente falando aqui de atleta, né? Eu acho que foi o cara do futebol, o Herman lá, de valorizar o CAPA. Vocês sabem, conhece o CAPA, né? Que é o nosso centro de avaliação de atletas lá no Inter. E sempre ficou meio aqui, né? Sempre teve algum investimento, mas nunca foi levado a sério essa tecnologia voltada ao futebol, né? Cara, isso é fundamental, tanto para a contratação, né, para tu não trazer a cada ano 2, 3 promessas argentinas, né? É uma promessa argentina. Cara, se é uma promessa argentina, já está no Barcelona. Né? Cara, já está no Real. O que eu vou te dizer? A minha empresa, ela vende soluções dentro do portfólio. Uma das soluções que eles vendem é chamada Match Insights. E aí, os nossos maiores clientes, e aí tu vai ver os resultados. Seleção de futebol alemã, eles implementaram o nosso sistema exatamente no ano que eles ganharam a Copa. Bayern de Munique. Tipo, cara, não adianta. Se tu não tomar vantagem das tecnologias, tu não vai ter a mesma avaliação. Então, coisas, por exemplo, tu olhar scouting, qual que é o percentual de passes que o cara acerta, qual que é a probabilidade do jogador se lesionar, o mapa de calor, tudo isso em tempo real, cara. Então, quem tem essas soluções, eu acho que o Palmeiras tem até um pouco, não completo, mas eles têm um pacote parcial. O Grêmio até estava vendo para implementar, e eu, pelo amor de Deus, não vendam isso para o Grêmio. E eles não compraram o pacote completo, graças a Deus. Mas, cara, tu consegue ver muita coisa. Tu consegue ver a probabilidade em tempo real. Se eu tirar o Marcos Guilherme e botar, sei lá, o Peglo, o que vai mudar? Qual que é a harmonia entre os jogadores? Percentual de passe. A gente vai passar de 10 para 11 jogadores. A primeira coisa. Por aí, primeira coisa, evidente. O time para de jogar com 10 e começa a jogar com 11. Por aí. Vocês foram falar logo do MG aqui para o Luciano. Não, mas o MG é unânime, né? Vamos ser sinceros, ele não deveria estar aqui vestindo uma... É difícil, ali é complicado. Não, o MG ia detonar o teu programa, viu, Márcio? O programa não ia entender o que ele faz em campo. O Marcos Guilherme não jogaria na pelada, não era titular da minha pelada de sábado. Para, amigo. Sim, não, sério. Sério, tinha uns guris muito maior que ele na pelada. Não, mas tem aquele golaço de sem pulo esses dias? Não, mas aí é que tá, né, cara? Tu tem o Capa no Inter, e aí tá um negócio para tu lá como conselheiro. Como é que os caras analisam um jogador desse, analisam em ferramenta tecnológica, e ele para no Inter, meu? Essa é a questão. Né? Isso que o Márcio fala do programa dele lá, o programa é massa, mas como é que tu faz a governança desse programa? Que né? Tu não pode deixar... E não adianta nada tu ter as ferramentas de software, só que se tu deixar a política tomar a decisão. Exemplo, eu tenho amigos, quando eu era mais novo, jogava futebol. Hoje, pelo amor de Deus, maior perna de pau, o Pedro tá aí de prova. Mas assim... Cara, eu lembro na época de escolinha escambau. Cara, só entrava dentro das categorias de base top mesmo quem já tinha um empresário, quem já tinha um contato lá dentro, entendeu? Tu ia fazer um peneirão, não entra ninguém, cara. Quem já tem o contato e já tem o networking. Então tem o peso político disso também, atrapalha as decisões. Então não adianta nada ter o software se tu ainda tem decisões que são puramente políticas e não são baseadas em dados empíricos.
E tu, Pedro, o que tu acha dessa? Eu concordo com tudo isso, assim, eu acho que a realidade do futebol é essa, os bruxinhos dos empresários sempre vão estar em volta, né? Não adianta, cara, assim, pode ser o melhor presidente da história do futebol, que sempre vai ter alguém mamando de um jeito ou de outro, né? Não adianta. O jeito, a maneira que se tem que trabalhar é como utilizar isso, não ao favor, mas que atrapalhe o menos possível, né? Não sei se o Marcos Guilherme tem algum empresário que é bruxo de alguém dentro do Inter, não sei. Não, deve ter 2 ou 3, né, cara? Só pode, Só né? não dá conta de fazer isso. Ou o cara é o maior leão de treino que já existiu na história do Beira-Rio, né? Tem também. Mas eu acho que volta muito isso da profissionalização do clube mesmo, sabe? Do Inter ir atrás do que precisa, analisar os dados. A chegada do Paulo Brax, esse eu acho que vai ser bem importante, de novo, ao longo prazo para o Inter, né? A gente não pode, tem que dar um jeito de dar um calmantezinho para nossa torcida, para eles entenderem que se quiserem seguir o processo certinho, de ter o resultado com a base envolvida, aquela mistura, aquela mescla dos jogadores mais veteranos, levantando o nível dos guris da base, né, vai demorar, entendeu? Assim, não dá para só botar veterano, não dá para botar só a base. Por que o Praxedes entrou bem no nosso time? Porque tinha o Dourado, que é mais macaco velho atrás, tinha o Edenilson jogando do lado dele, tinha o Patrick cobrindo ele na ponta, entendeu? Tu vai tirar o Patrick e botar o Caio, tu vai tirar o Edenilson botar o Nonato, tu vai tirar o Dourado botar o Johnny, não vai dar certo. Os 4 têm muita bola, tem futuro. Nonato até já tem várias dúvidas aí, mas tanto o Caio como o Praxedes como o Johnny tem futuro, tem muita bola, mas também não adianta botar só a base para jogar, né? A base vai ser muito importante para o Inter nesses anos para frente, e tem que ser, assim como para todos os clubes do Brasil, porque o Brasil depende, todos os times do Brasil dependem da base. Mas também não adianta botar só a base, né? Então eu acho que o Inter vai ter que achar esse balanço de o que é importante, de sim, botando a base para jogar com a mescla dos veteranos, e pelo que o Inter tem demonstrado, assim, né, com o Paulo Brax, aí chegou o cara do River, o Gustavo Grossi, se eu não me engano, que também parece ser bem promissor, aí todo o Miguel Ángel Ramírez e toda a equipe em volta dele, assim, eu acho que a gente está no caminho certo, mas é aquilo, vai demorar, vai demorar. Mas demorar faz parte. E o Ruralito é o laboratório ideal para isso, não tem que ficar cobrando, o problema é aguentar os influencers, né, que a gente vê por aí, que tem uma legião de seguidores que é impressionante, eu acredito em qualquer coisa que esses caras vomitam, né? Eu acho que o Ruralito ou abandona isso, nunca mais joga, ou usa como laboratório, só tem essas duas utilidades, só tem essa utilidade, querer, não, mas a gente fazer que nem fizeram com o Codê, uma parte da fritura que fizeram com ele, mas nunca ganhou um Grenal. Tô nem aí para ganhar Grenal durante o Ruralito, esses torneiozinhos, caça-níquel, pelo amor de Deus. Né? O Ruralito é para justamente bota a gurizada para jogar, testa 3 ou 4 cada vez e vamos ver o que vai dar. César. Oi, eu ia falar uma coisa aqui. Não, mas deixa eu só lembrar uma coisa que a gente está esquecendo. Só lembrar que a gente está falando com o Márcio e com o Pedro lá em Toronto, no Canadá. E o cara entra aqui e... Quem é esses caras, né, meu? Da onde que eles são? Queria lembrar isso. Fora da área. Quem são esses elementos? Que vivem. A segunda coisa... Qual é o DDD deles? Não faço ideia. Qual é o DDI? O DDI é 1. DDI 1. Olha aí, viu? E o DDD seria 647. Boa, rapaz, vê só. Segunda coisa, curtir esse vídeo, bacana, se puder, né? Se não quiser, não curte também, tudo bem. E a terceira é se inscrever no canal do Povo do Clube, né? Para estar aí botando esses vídeos e abrindo para a torcida fazer esse tipo de iniciativa, né? De qualidade muito duvidosa, né, Ramírez? Mas está aberto para a gente. A gente é esforçado, né? O que tu queria falar aí? O papo tá bom, mas tá naquela hora da tua frase, né? Da gente fechar o boteco. Vamos fechar o boteco, então. Pô, cara, grande papo. E aí, quando a gente fecha o boteco, quem encerra o programa é vocês, viu? Então, a gente vai falar umas coisas aqui, quem encerra é vocês aí. Eu queria agradecer o Pedro, agradecer o Márcio, agradecer todos os colorados de Toronto, do Canadá,
da Venezuela, de Cuba, da onde mais Martinica, das Ilhas Virgens Britânicas. Todo mundo que está nos assistindo aí, um grande abraço. Queria agradecer o Rodrigo, não é, Rodrigo? É o cônsul, né? Agradecer o cônsul por ter nos mandado o material. O Luciano acionou ele, né, fez a ponte com vocês. Agradecer o tempo de vocês, né? E, cara, é um prazer enorme falar com colorados de tão longe da gente, mas que compartilham dessa mesma paixão que é o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. É isso, doutor Ramiro? E agradecer o Luciano, né, por todo esse meio de campo que ele fez. O Luciano vai encerrar o programa depois, né, cara? Além de ser o nosso número 1, o nosso fã número 1, porque ele disse que assistiu todos os programas, né? Foi ele, viu? Todos os programas. Hoje tu descobriu quem foi, né? Agora eu estava em dúvida, não sei quem é. Porra, eu confessei. Brincadeira. E eu queria dar um recado. Nem a mulher dele assistiu os programas até hoje. Um recado para a torcida colorada: não saiam de casa, fiquem em casa. Não sai Se de tiver casa, que sair, usa máscara. Não tem como. Lava as mãos. Põe álcool gel. Não chega perto dos viventes. Fica longe, sem aglomeração. Por favor, vamos preservar a torcida colorada. Isso aí. Luciano, tu começa a se despedir, depois os dois ali, aí os dois fazem os abraços finais. Manda aí, Luciano Rocha, morador de Sobradinho, aqui em Brasília. Para. O Luciano mora uma correção. No bairro. Mora no condomínio mais bonito do Brasil. Império dos Nobres. Não. Não, isso não é o caso. Eu vou frisar aqui. Eu moro num lugar chamado Grande Colorado. Olha, e não é brincadeira. Essa região de Brasília é o lugar mais alto de Brasília. Né? A gente vê. Então a gente até brinca que a gente mora no Colorado, do lado de Aspen, né? Mas é um bairro mais nobre de Brasília por causa do nome dele. Eu agradeço. Aí, Luciano, vai lá. Agradeço a Ramires, ao César pela oportunidade de participar disso. Foi um prazer conversar com o Márcio, conversar com o Pedro. Talvez não seja a última vez, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, até trazer mais pessoas, eventualmente o Rodrigo, para um evento, fazer uma live direto de um jogo do Inter, o que é mais complicado, naturalmente, né? Mas legal, muito bacana ouvir vocês. Mostra que vocês estão muito, muito atualizados com a situação do clube. Isso é gratificante, né? Ver que, apesar da distância, apesar dos 10 mil quilômetros quase que separam a gente, que separam vocês, principalmente do Beira-Rio, né? A gente está um pouco menos longe, a gente só está a 2 mil quilômetros, mas vocês estão muito mais. Vocês conseguem estar tão bem situados em relação à situação do Inter, tão bem informados e conseguirem ser tão claros em relação aos problemas e às coisas que podem fazer com que a vida do Colorado se torne cada vez melhor. Para encerrar, eu só acrescento uma recomendação às dicas do Ramires sobre máscara, sobre afastamento e sobre tudo, que é mais importante. Não vaiem o nosso time. Vocês são colorados, vocês têm que torcer pelo Inter, não tem que cornetear o Inter, né? Vamos vaiar o outro lado. O nosso lado não tem que ser vaiado, ele tem que ser apoiado. Se a gente perder o Grenal, é um jogo, não é nada. A gente tem que apoiar o projeto Ramires 2, né? E o Ramires 1 é o nosso, Ramires, é claro, né? E vamos para frente. Vamos ver se a gente consegue, nesse ano, tocar o bonde e sair do outro lado com uma vitória, com várias vitórias, com inúmeras vitórias e com uma imagem muito mais consolidada que a gente já saiu, que ano passado foi fizemos um grande campeonato nacional. Eu fiquei com orgulho do time e do resultado que a gente teve, né? Obrigado por vocês, boa noite, curtam o vídeo, continue assistindo os programas que vão ser semanais, a gente vai estar sempre por aí. Um abraço. Márcio? Então, Pedro? César, Ramires, Luciano,
Vocês até têm nome de repórter, né? Vai daí, César Oliveira. Vai daí, Lucianinho. Tem até nome de repórter. Eu e o Luciano somos jornalistas, né? Então, obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer, a hora passou rápido. Obrigado também ao Pedro aí, meu conterrâneo de não de cidade de origem, mas de cidade de residência. E queria mandar um abraço para o consulado aqui de Toronto, toda a galera. Com certeza vão dar um suporte, vão assistir o programa de vocês também. E também para a galera do Colorado Raiz, que é outro canal que também é do pessoal aqui de Toronto, originário aqui de Toronto, que a gente faz também algumas lives. E sigam aí, sigam com o trabalho. É importante manter todo esse contato, essa amizade com os colorados fora de Porto Alegre, porque para quem sai do Rio Grande do Sul, cara, e sabe o que é tu não poder ir no Beira-Rio toda semana, cara. E assim, antes de eu ir embora do Brasil, eu pensei, vou sentir saudade, mas eu assisto pela TV e tudo mais. Cara, depois que eu saio, assim, das 3 coisas que eu mais sinto falta, é meus pais, que é a minha família que tá aí, o Beira-Rio e toda a zoeira que tem no Brasil, assim. São as 3 coisas, assim, que eu mais sinto falta. Então, cara, Beira-Rio, poder ter grupos assim para tu conseguir emular a emoção de poder ir no Beira-Rio é um troço celebrável. Então, parabéns para vocês também. Legal, valeu. Isso. Não, só para encerrar, acho que o Márcio já falou quase praticamente tudo que eu ia falar também, mas eu acho que, assim, para nós nós do Consulado de Toronto, acho que é muito legal vocês serem no chamado, então, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. A gente que é um consulado que realmente saiu do papel, né, não faz muito tempo, e mesmo assim já ter um reconhecimento de outros canais e de outros meios nos chamando para participar de vídeo e mostrar a bagunça que a gente faz aqui, para nós, assim, é muito muito legal, e toda vez que receber a mensagem do Luciano, até fui eu que estava no Instagram quando eu vi, e aquilo para nós, assim, é muito, muito gratificante, assim, porque mostra que toda a nossa torcida tá tendo algum resultado, né, o pessoal tá vendo, assim, então, mais uma vez aí, obrigadão mesmo pelo convite, e sempre que precisarem, assim, tem vários integrantes no grupo, se quiserem outras opiniões, assim, pode só nos chamar que sempre vai ter alguém para dar um apoio aí. Tá feito, então. Bora? Até mais. Que beleza. Tchau, pessoal. Falou, gurizada. Tchau. Valeu, gurizada. Grande abraço para todos. Boa noite. Valeu. Abraço para o pessoal de Toronto. Boa noite, boa tarde, bom dia.